Enquanto trabalha como uma vendedora em joalheria de luxo, a mulher ficou paralisada ao perceber que o cliente milionário é o seu marido morto há 9 anos. Se aproximou e... Marina Santos ajustou delicadamente o colar de pérolas tahitianas na vitrine principal da joalheria Cristal Imperial. A luz suave dos refletores fazia cada pérola brilhar como pequenas luas prateadas, criando um espetáculo que nunca deixava de impressioná-la. Mesmo depois de 2 anos trabalhando ali, o som discreto do ar-condicionado misturava-se ao murmúrio distante do movimento da Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, criando a atmosfera sofisticada que os clientes esperavam encontrar. Marina, você poderia organizar os brincos de diamante da coleção especial? A voz de Dona Carmen, a gerente, ecoou suavemente pelo salão principal. Temos uma cliente muito importante chegando às 3 da tarde. Claro, Dona Carmen. Marina sorriu, caminhando em direção ao cofre climatizado, onde ficavam guardadas as peças mais valiosas da loja. Seus dedos experientes manuseavam cada joia com o cuidado de quem aprendeu a respeitar o valor das coisas belas. Enquanto organizava os brincos em pequenas almofadas de veludo azul marinho, sua mente vagou para 7 anos atrás. Rodrigo costumava brincar dizendo que ela tinha dedos de fada para lidar com coisas delicadas. Lembrava-se da vez em que ele a encontrou consertando um broche antigo da avó com uma paciência infinita. Você nasceu para trabalhar com coisas preciosas, Mari, ele havia dito, beijando seus cabelos. Um dia você vai ter sua própria joalheria, vai ver. Como a vida era estranha. Agora ela realmente trabalhava com joias, mas não da forma que haviam sonhado juntos. O barulho da porta principal se abrindo a tirou dos devaneios. Conceição entrou empurrando o carrinho de limpeza. Seu rosto redondo iluminado pelo sorriso caloroso de sempre. Bom dia, filha. Como foi o fim de semana? Oi, Conceição. Foi tranquilo. Obrigada por perguntar. Marina guardou o último par de brincos e se aproximou da amiga. A Isabela ficou o domingo inteiro estudando para a prova de matemática. Você sabe como ela é perfeccionista. Conceição riu baixinho, balançando a cabeça. Essa menina puxou a você. Sempre foi determinada assim, desde pequena. Foi Conceição quem havia mudado completamente a vida de Marina 2 anos atrás. Trabalhando como faxineira na Cristal Imperial há mais de uma década, ela conhecia todos os funcionários e sabia que a loja precisava de uma vendedora confiável, quando soube das dificuldades de Marina. Viúva há 5 anos na época, fazendo trabalhos domésticos para sustentar a filha, não hesitou em falar com Dona Carmen. Essa Marina que eu conheço é ouro puro, Conceição havia insistido. Honesta, trabalhadora, e tem um jeito especial com as pessoas. A senhora não vai se arrepender. E realmente não se arrependeu. Marina tinha um dom natural para vendas. Conseguia conversar com qualquer tipo de cliente, desde jovens comprando o primeiro anel de noivado, até senhoras sofisticadas procurando peças exclusivas. Sua sinceridade genuína e conhecimento crescente sobre joias rapidamente a tornaram uma das vendedoras mais requisitadas. Conceição, você salvou nossa vida, Marina disse, tocando o braço da amiga. Não sei o que seria de mim e da Isabela sem esse emprego. Ah, para de bobagem. Você que conquistou seu lugar aqui com o próprio esforço. Conceição começou a tirar os produtos de limpeza do carrinho. Como está minha afilhada de consideração? Crescendo rápido demais. Marina suspirou. Às vezes olho para ela e vejo tanto do pai. O jeito de franzir a testa quando está concentrada. A forma como morde o lábio quando está nervosa. Conceição parou de organizar os produtos e olhou Marina com ternura. Ela acompanhara de perto toda a dor da amiga nos últimos anos. O acidente que levou Rodrigo havia deixado cicatrizes profundas em Marina, que lutou para se reerguer sozinha, sempre colocando Isabela em primeiro lugar. O tempo cura, filha. Você construiu uma vida boa para vocês duas. É verdade. Marina olhou ao redor da loja, admirando o ambiente elegante que agora fazia parte da sua rotina. Às vezes ainda não acredito que trabalho num lugar assim. Lembra quando eu limpava casas de manhã e cuidava de criança à tarde? Lembro sim. Você chegava em casa morta de cansaço, mas sempre encontrava energia para ajudar a Isabela com a lição de casa. Os primeiros anos após a morte de Rodrigo foram os mais difíceis. Marina se viu completamente sozinha, sem família próxima para ajudar,
dependendo de trabalhos informais para pagar o aluguel do pequeno apartamento em Copacabana. Isabela tinha apenas 7 anos quando perdeu o pai, e Marina fazia o possível para manter a normalidade na vida da filha, mesmo quando sua própria vida estava em pedaços. Dona Marina, a voz jovem de Rafaela, a estagiária, interrompeu a conversa. Tem uma cliente perguntando sobre pulseiras de ouro branco. A senhora poderia atendê-la? Claro, já vou. Marina se despediu de Conceição com um aceno e se dirigiu para onde uma mulher elegante de meia-idade esperava pacientemente. As próximas horas passaram rapidamente. Marina atendeu vários clientes, cada um com necessidades diferentes. Um rapaz nervoso escolhendo aliança de casamento, uma avó procurando um presente especial para a neta, um empresário querendo algo discreto, mas valioso para a esposa. Durante a pausa para o almoço, Marina ligou para Isabela. Oi, mãe. Como está o trabalho? Tranquilo, amor. Já almoçou? Já sim. A tia Conceição deixou aquela lasanha deliciosa ontem, lembra? Marina sorriu. Conceição sempre cuidava delas como família. Morava no mesmo prédio, apenas um andar acima. E Isabela tinha chaves do apartamento da tia, para qualquer emergência. Mãe, posso ficar na casa da Clara depois da aula. Vamos terminar um trabalho de história. Pode, mas não chegue muito tarde. Você sabe que não gosto quando fica na rua depois das 8. Tá bom, mãe, te amo. Eu também te amo, filha. Marina guardou o celular e observou o movimento da rua através da vitrine. Pessoas caminhavam apressadas, cada uma com sua própria história, seus próprios sonhos e problemas. Ela aprendeu a valorizar a simplicidade da sua nova rotina. Acordar cedo, preparar o café da manhã para Isabela, pegar o ônibus para Ipanema, trabalhar com coisas bonitas, voltar para casa e ouvir sua filha contar sobre o dia na escola. Era uma vida diferente da que havia sonhado ao lado de Rodrigo, mas era uma vida digna. Não precisava mais se humilhar aceitando trabalhos mal pagos ou se preocupar se haveria dinheiro para a mensalidade da escola de Isabela. Marina, você pode ficar um pouco mais hoje. Dona Carmen se aproximou. Estou esperando uma encomenda especial chegar, um colar de diamantes que foi limpo e ajustado. O cliente vai buscar amanhã cedo. Sem problema, Dona Carmen. O resto da tarde transcorreu normalmente. Conceição terminou a limpeza e se despediu com seu sorriso característico. Os outros funcionários foram saindo gradualmente. Marina organizou as últimas vendas do dia, conferiu o caixa e se preparou para trancar a loja. Enquanto desligava as luzes da vitrine, ela parou por um momento para observar as joias. Cada peça contava uma história. Anéis que selaram promessas de amor, colares que adornaram celebrações importantes, brincos que foram presentes especiais. Todas carregavam memórias e sonhos de outras pessoas. Ela própria guardava suas memórias mais preciosas não em joias, mas no coração. A aliança simples que Rodrigo havia colocado em seu dedo estava guardada em uma pequena caixa no criado mudo. Isabela às vezes perguntava por que a mãe não usava mais, e Marina sempre respondia que algumas coisas são preciosas demais para o uso diário. Amanhã seria terça-feira, e Marina chegaria pontualmente às 8 da manhã para mais um dia de trabalho. Não imaginava que sua vida pacífica e organizada estava prestes a ser virada de cabeça para baixo de uma forma que jamais poderia imaginar. Por enquanto, ela caminhava tranquila em direção ao ponto de ônibus, pensando no jantar que prepararia para Isabela e na série que assistiriam juntas depois da lição de casa, a rotina reconfortante de uma vida reconstruída com amor e determinação. Marina chegou à joalheria na manhã de terça-feira com o mesmo ânimo de sempre. O sol de março entrava pelas janelas amplas, criando reflexos dourados nas vitrines. Ela cumprimentou Rafaela, que já estava organizando algumas peças que haviam chegado na véspera, e se dirigiu para o cofre para buscar o colar de diamantes que Dona Carmen havia mencionado. Bom dia, Marina. Dona Carmen apareceu com uma xícara de café fumegante. O colar ficou uma beleza depois do ajuste. O cliente vai ficar encantado. Marina pegou a pequena caixa de veludo azul e abriu delicadamente. Dentro, um colar de diamantes lapidação brilhante capturava a luz da manhã como se fosse feito de estrelas. Era realmente uma peça extraordinária, o tipo de joia que apenas clientes muito especiais da Cristal Imperial podiam adquirir. É lindo mesmo, ela murmurou, admirando cada detalhe. Quanto tempo levou para encontrar diamantes com essa qualidade? 3 meses de procura.
respondeu Dona Carmen com orgulho. Mas o resultado valeu a pena. Agora vou preparar a documentação de autenticidade. Marina colocou o colar na vitrine principal, ajustando-o sobre uma base de veludo preto que realçava ainda mais o brilho das pedras. Era quase hipnotizante observar como a luz dançava através de cada faceta lapidada. O movimento da manhã começou devagar. Uma senhora idosa entrou procurando um presente para a neta que faria 15 anos. Marina a atendeu com paciência, mostrando várias opções de brincos e pulseiras delicadas. Depois foi a vez de um jovem casal escolhendo alianças de casamento, nervosos e apaixonados, fazendo Marina lembrar de quando ela e Rodrigo passaram pela mesma situação, por volta das 10h30. Marina estava polindo alguns anéis quando ouviu o discreto sinal eletrônico da porta principal. Levantou os olhos automaticamente para cumprimentar o novo cliente e sentiu o mundo parar ao seu redor. Era ele. Rodrigo estava ali, parado na entrada da loja. Mas ao mesmo tempo não era ele. O rosto era diferente, mais anguloso, o nariz mais fino, a mandíbula mais quadrada. O cabelo, antes castanho claro e sempre um pouco bagunçado, agora estava escuro e perfeitamente penteado. Era mais alto, ou talvez fosse a postura ereta e confiante que não reconhecia. Usava um terno cinza impecável, que deveria custar mais do que ela ganhava em 3 meses. Mas os olhos, meu Deus, os olhos eram exatamente os mesmos. Aqueles olhos castanho esverdeados que a fizeram se apaixonar na primeira vez que se encontraram numa festa de amigos, 15 anos atrás. Os mesmos olhos que brilharam de felicidade quando ela disse que estava grávida. Os mesmos olhos que se fecharam para sempre no hospital após o acidente, exceto que agora estavam abertos, vivos. Olhando diretamente para ela, Marina largou o anel que estava polindo. O barulho do metal batendo no balcão ecoando como um tiro na loja silenciosa. Suas pernas tremeram, e ela se segurou na borda do balcão para não cair. Rodrigo. A palavra saiu como um sussurro inaudível. O homem se aproximou com passos seguros, examinando as vitrines com interesse profissional. Quando chegou perto do balcão onde Marina estava, ela conseguiu sentir o perfume masculino que usava, completamente diferente da loção pós-barba simples que Rodrigo costumava usar. "Bom dia", ele disse, e até mesmo a voz estava diferente, mais grave, com uma dicção perfeita que não reconhecia. "Vim buscar o colar de diamantes que foi ajustado, Eduardo Silva." Eduardo Silva. O nome martelou na cabeça de Marina como um eco distante. Não era Rodrigo, era Eduardo Silva. Mas como poderia ser outra pessoa quando aqueles olhos a encaravam? Como poderia ser coincidência tamanha? Eu. Marina tentou falar, mas as palavras se embaralharam na garganta. Suas mãos tremiam visivelmente. "Está tudo bem?" Eduardo perguntou, franzindo ligeiramente a testa. Até mesmo aquele gesto era familiar. Rodrigo sempre franzia a testa da mesma forma quando estava preocupado. "Rodrigo, sou eu, a Marina", ela sussurrou, lágrimas começando a embaçar sua visão. "Rodrigo, por favor, olhe para mim. Sou a Marina, sua esposa." Eduardo a olhou com uma expressão de completa confusão, misturada com uma educada preocupação. "Desculpe, mas acho que há um engano", ele disse gentilmente. "Meu nome é Eduardo Silva. Não conheço nenhuma Marina, e certamente não sou casado." Ele mostrou a mão esquerda, onde um anel de ouro brilhava. "Estou noivo, na verdade." As palavras atingiram Marina como socos no estômago. Noivo. Ele estava noivo, com outra pessoa, e a olhava como se ela fosse uma completa estranha tendo um surto psicótico. "Dona Marina." Rafaela apareceu ao lado dela, preocupada. "A senhora está passando mal?" Marina se deu conta de que estava hiperventilando, segurando o balcão com tanta força que seus dedos estavam brancos. "Eu preciso tomar um ar", ela conseguiu dizer. "Talvez seja melhor chamar um médico", Eduardo sugeriu genuinamente preocupado. "A senhora está muito pálida." A gentileza na voz dele, aquela mesma gentileza que Rodrigo sempre demonstrava com estranhos em dificuldades, fez o coração de Marina se despedaçar ainda mais. Era ele, tinha certeza absoluta, mas ao mesmo tempo, era como se Rodrigo tivesse sido apagado completamente, substituído por esse Eduardo Silva que a olhava com a cordialidade distante de quem nunca a havia visto na vida. "Rafaela, por favor, pegue o colar do Sr. Eduardo." Marina conseguiu murmurar, se afastando do balcão.
Preciso ir ao banheiro. Ela praticamente correu para o pequeno banheiro dos funcionários nos fundos da loja, trancou a porta e se apoiou na pia, respirando pesadamente no espelho. Via seu próprio rosto pálido e desarvorado, cabelos grudados na testa pelo suor frio. Não podia ser verdade. Rodrigo estava morto. Ela havia visto o corpo no hospital, mutilado demais para um velório de caixão aberto. Havia chorado no enterro, jogado terra sobre o caixão, visitado o túmulo todos os meses nos primeiros 2 anos. Mas aqueles olhos, como poderia ser outra pessoa, quando conseguiu se recompor minimamente, voltou para o salão principal. Eduardo havia ido embora, levando o colar. Rafaela a olhou com preocupação. Dona Marina, a senhora conhecia aquele homem. Eu achei que conhecia. Marina respondeu vagamente. Rafaela, você poderia me fazer um favor, descobrir mais informações sobre Eduardo Silva. Discretamente. Claro, Dona Marina. Mas a senhora tem certeza de que está bem. Pelo resto do dia, Marina funcionou no piloto automático. Atendeu clientes, organizou mercadorias, fez vendas, mas sua mente estava completamente focada naquele encontro impossível. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos familiares num rosto estranho. Durante a pausa do almoço, em vez de comer, ela foi até uma lan house próxima e pesquisou sobre Eduardo Silva na internet. O que encontrou a deixou ainda mais confusa. Eduardo Silva era realmente um empresário bem-sucedido, dono de várias empresas no ramo de importação e exportação. Tinha 38 anos. A mesma idade que Rodrigo teria se estivesse vivo. Todas as fotos mostravam o mesmo homem que havia estado na loja, sempre elegante, sempre sério, frequentemente acompanhado de uma mulher morena e sofisticada, identificada como Dre Armando Moreira, sua noiva. Sua noiva era um homem. Marina piscou várias vezes, relendo a informação. Armando Moreira, médico cardiologista, filho da empresária Sebastiã Moreira. Mais confusa ainda. Marina voltou para a loja com mais perguntas do que respostas. Como era possível? Como alguém podia ser tão parecido com Rodrigo? E por que ela tinha essa certeza irracional de que não era apenas semelhança? Conceição chegou para o turno da tarde e imediatamente notou que algo estava errado. Filha, você está com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa. Marina hesitou, como explicar algo que ela mesma não entendia. Conceição, você acredita em fantasmas? A amiga riu nervosamente. Que pergunta estranha é essa? Por quê? Se você visse uma pessoa que tem certeza absoluta de que morreu, o que pensaria? Conceição parou de organizar os produtos de limpeza e olhou Marina com atenção. Marina Santos, o que está acontecendo? Você viu o Rodrigo? A pergunta direta fez Marina se dar conta de que talvez não estivesse enlouquecendo sozinha. Como você soube? Porque você tem a mesma cara de quem viu um fantasma. Conta tudo para a tia Conceição. E Marina contou. Sobre Eduardo Silva, sobre os olhos idênticos, sobre a sensação avassaladora de reconhecimento que não conseguia explicar. Conceição ouviu tudo em silêncio, com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Conceição, você acha que estou ficando louca? A resposta demorou mais do que Marina esperava. Não, filha. Acho que você está vendo coisas que talvez sejam mais complicadas do que a gente imagina. Marina chegou em casa naquela noite com a sensação de estar carregando um peso invisível nos ombros. O apartamento pequeno em Copacabana nunca havia parecido tão acolhedor. As paredes pintadas de amarelo claro que ela e Isabela escolheram juntas, as cortinas floridas que Conceição havia costurado de presente, as fotos da família espalhadas pela sala. Mãe, como foi seu dia? Isabela apareceu da cozinha com um sorriso largo, segurando uma colher de pau. Estou tentando fazer aquela receita de bolo de chocolate que a tia Conceição ensinou. Que maravilha! Amor, Marina forçou um sorriso, beijando a testa da filha. Preciso de um banho primeiro. Depois conversamos. Debaixo do chuveiro, Marina deixou a água quente escorrer pelo rosto, misturando-se com as lágrimas que finalmente conseguiu derramar. Como explicar para si mesma o que havia acontecido? Como uma pessoa morta poderia estar viva, com outro nome, outro rosto? Mas os mesmos olhos, quando saiu do banheiro, encontrou Isabela na sala, folheando um álbum de fotografias antigo. A cena fez o coração de Marina acelerar.
Isa, o que você está fazendo? Estava procurando aquela foto nossa na praia para mostrar para a Clara, mas acabei encontrando essas do papai. Isabela levantou uma fotografia desbotada. Mãe, olha só como ele era jovem aqui. Marina se aproximou e sentou ao lado da filha no sofá. A foto mostrava Rodrigo aos 20 e poucos anos, sorrindo largamente para a câmera numa festa de aniversário. Seus cabelos castanho claros estavam bagunçados pelo vento, e ele usava uma camisa azul simples. Eu tinha 17 quando conheci seu pai, Marina disse suavemente pegando a foto. Ele era amigo do meu primo e apareceu numa festa de formatura. Como ele era. Mãe, você nunca conta muitas histórias sobre ele. Marina hesitou. Ela sempre tentava proteger Isabela das memórias mais dolorosas. Mas a filha merecia conhecer o pai. Ele era gentil, sempre se preocupava com todo mundo ao redor. Quando éramos namorados, ele parava o carro para ajudar qualquer pessoa na rua. Cachorro perdido, senhor com pneu furado, criança chorando. Ela sorriu com a lembrança. Eu brincava que ele havia nascido para ser herói de novela. Isabela riu, pegando outra foto. E essa aqui, vocês estão vestidos de casamento. Essa foi no nosso casamento. Olha como ele estava nervoso, a gravata toda torta. Mãe, Isabela disse de repente, com aquela seriedade que às vezes a fazia parecer mais velha que seus 14 anos. Você nunca pensou em se casar de novo? A pergunta pegou Marina desprevenida. Por que está perguntando isso? Não sei. Às vezes acho que você fica sozinha demais. A mãe da Clara se casou de novo e é super feliz. Marina abraçou a filha. Eu tenho você, amor. E temos nossa vida boa aqui. Não preciso de mais nada. Mas e se o papai voltasse? Isabela perguntou de repente, pegando Marina de surpresa. Como assim? Às vezes eu sonho que ele não morreu de verdade. Que foi tudo um engano e ele volta para casa. Isabela brincava com a borda da foto. Seria estranho. O coração de Marina disparou. Por que está pensando nisso agora? Não sei. Hoje na escola estava vendo umas matérias no celular da Clara sobre um empresário famoso, Eduardo Silva, e achei ele meio parecido com o papai. Isabela mostrou a foto para Marina. Olha os olhos, mãe. Não acha parecido? Marina sentiu o ar faltar nos pulmões. Isabela havia notado a semelhança sozinha, sem qualquer influência. Deixa eu ver melhor, ela disse, pegando a foto do pai e olhando atentamente. Realmente, há uma semelhança, né? Principalmente aqui. Isabela apontou para os olhos na foto. E olha isso, tem até uns gestos parecidos. Que gestos? Isabela pegou o celular e procurou por alguns vídeos online. Aqui, ó, quando ele está falando numa entrevista. Ela mostrou a tela para Marina. Viu como ele faz com a mão quando está explicando alguma coisa? Papai fazia igualzinho. Lembra que você sempre reclamava que ele gesticulava demais? Marina assistiu ao vídeo e sentiu um arrepio subir pela espinha. Era verdade. Eduardo Silva fazia exatamente o mesmo gesto que Rodrigo fazia quando estava entusiasmado explicando alguma coisa. Aquele movimento específico da mão direita, como se estivesse desenhando no ar. É, realmente muito parecido, Marina admitiu, tentando manter a voz neutra. Mãe, você está bem. Ficou pálida de novo. Marina percebeu que precisava tomar uma decisão. Isabela era inteligente demais para não notar que alguma coisa estava acontecendo. E talvez fosse melhor contar a verdade do que deixá-la descobrir sozinha. Isa, preciso te contar uma coisa muito importante. Mas você tem que prometer que vai ficar calma. Isabela se endireitou no sofá, os olhos arregalados. O que foi, mãe? Hoje esse homem, Eduardo Silva, esteve na joalheria onde trabalho. Sério, Isabela se animou. Você conversou com ele como ele é pessoalmente. É aí que fica complicado. Amor, Marina respirou fundo. Quando eu o vi, tive a sensação mais estranha do mundo. Era como se estivesse vendo seu pai. Como assim? Os olhos, Isa, eram exatamente os olhos do seu pai, não uma semelhança. Eram idênticos. Marina pegou as mãos da filha. Eu sei que parece loucura, mas quando olhei para ele, por um momento pensei que era o Rodrigo. Isabela ficou em silêncio por um longo momento,
processando a informação. Mas mãe, o papai morreu. Você sempre disse que viu, que teve certeza. Eu sei, amor. Eu sei que não faz sentido, mas não consegui tirar isso da cabeça o dia inteiro. E o que você fez? Falou com ele. Tentei. Chamei ele de Rodrigo. Disse que era a Marina, sua esposa. Marina fez uma pausa. Ele me olhou como se eu fosse uma maluca completa. Disse que não me conhecia, que o nome dele era Eduardo Silva e que estava noivo. Noivo? Isabela arregalou os olhos. Com quem? Com um homem chamado Armando Moreira. Isabela pensou por um momento. Mãe, você acha que, sei lá, existe a possibilidade de ter havido algum engano no hospital? Tipo, a pessoa que morreu não era o papai? A pergunta ecoou exatamente o que Marina havia se perguntado o dia todo. Não sei, filha. Parece impossível, mas se fosse verdade... Isabela se levantou, animada com a possibilidade. Mãe, e se o papai estiver vivo? E se alguma coisa aconteceu e ele perdeu a memória? Isa, não podemos criar esperanças falsas. Pode ser só uma coincidência, uma semelhança. Ou pode não ser. Isabela pegou o celular novamente. Mãe, vamos investigar. Vamos descobrir tudo sobre esse Eduardo Silva. Quando ele nasceu, onde cresceu, como ficou rico. A determinação na voz da filha lembrou Marina de si mesma na mesma idade. Isabela havia herdado a teimosia e a coragem da mãe. Tudo bem. Marina cedeu. Mas com uma condição. Fazemos isso juntas. E se descobrirmos que não tem nada a ver, você promete que não vai ficar obcecada com isso. Prometo. Isabela se jogou no pescoço da mãe. Mãe, e se for verdade? E se o papai estiver vivo? Marina abraçou a filha, sentindo uma mistura de esperança e terror. E se realmente fosse Rodrigo, como explicar 7 anos de ausência? Por que ele não havia procurado por elas? E por que estava noivo com outra pessoa? Vamos descobrir, amor, mas precisamos ser muito cuidadosas. Passaram o resto da noite pesquisando na internet, criando um arquivo mental sobre Eduardo Silva. Descobriram que ele havia aparecido no cenário empresarial há cerca de 5 anos, comprando e expandindo rapidamente várias empresas. Não havia muitas informações sobre sua vida pessoal antes disso, como se Eduardo Silva tivesse simplesmente surgido do nada, aos 30 e poucos anos. Isso não é estranho, mãe. Isabela apontou para a tela do notebook. Olha só, não tem nenhuma foto dele antes de 2019. Para um empresário tão famoso, é meio esquisito não ter histórico. Marina tinha que admitir que a filha estava certa. Era como se Eduardo Silva tivesse começado a existir exatamente na época em que deveria estar se recuperando do acidente que supostamente matara Rodrigo, quando finalmente foram dormir. Já passava da meia-noite. Marina deitou na cama olhando para o teto, com 1000 pensamentos correndo pela cabeça. No criado mudo, a pequena caixa com a aliança de casamento parecia brilhar no escuro. Se Rodrigo estava realmente vivo, por que não havia procurado por elas? O que havia acontecido nesses 7 anos? E mais importante, como ela poderia recuperar o homem que amava de dentro desse Eduardo Silva, que a olhava como uma estranha? Do quarto ao lado, escutou Isabela se mexendo na cama, provavelmente tão agitada quanto ela. Amanhã seria outro dia. E Marina sabia que não conseguiria simplesmente esquecer o que havia visto. Uma maneira ou de outra, ela descobriria a verdade sobre Eduardo Silva, mesmo que essa verdade mudasse suas vidas para sempre. Marina acordou na manhã seguinte com uma determinação que não sentia há anos. O sono havia sido entrecortado por sonhos confusos, onde Rodrigo e Eduardo Silva se misturavam numa mesma pessoa, mas sua mente estava cristalina sobre o que precisava fazer. Primeiro, ia investigar mais profundamente a vida de Eduardo Silva. Segundo, ia descobrir por que Conceição havia reagido de forma tão estranha quando ela contou sobre o encontro. Encontrou Isabela na cozinha, já vestida para a escola, com o notebook aberto ao lado da xícara de café com leite. Mãe, olha o que descobri. Isabela virou a tela para mostrar uma página de notícias. Eduardo Silva teve um grave acidente há exatamente 7 anos. Olha a data. Março de 2017. Marina sentiu o coração acelerar. Março de 2017 era exatamente quando Rodrigo havia morrido. O que mais diz? Que ele ficou em coma por vários meses.
E quando acordou, teve que passar por várias cirurgias reconstrutivas porque o rosto ficou muito machucado. Isabela leu em voz alta. Depois disso, praticamente desapareceu da mídia por 2 anos para se recuperar. Isabela, isso é. Marina se sentou pesadamente na cadeira. As coincidências eram impossíveis de ignorar. Mãe, tem mais. Olha quem era responsável pelo tratamento dele. Isabela apontou para um nome no final da matéria. Dra. Sebastião Moreira, especialista em cirurgia reconstrutiva e reabilitação. A mesma Sebastião Moreira que é mãe do noivo dele. As peças começavam a se encaixar de uma forma perturbadora. Marina pegou o celular e ligou para a joalheria. Dona Carmen, é Marina. Vou chegar um pouco mais tarde hoje. Preciso resolver uma coisa importante. Não é nada grave. Só uma consulta médica. Obrigada. Mãe, você não vai trabalhar. Vou, mas primeiro preciso falar com a Conceição. Ontem ela reagiu de um jeito estranho quando contei sobre Eduardo Silva, e hoje tenho certeza de que ela sabe de alguma coisa. Depois de deixar Isabela na escola, Marina subiu um andar e tocou a campainha do apartamento de Conceição. A porta se abriu, revelando o rosto da amiga com uma expressão que confirmou todas as suspeitas de Marina. Conceição, precisamos conversar agora. Entra, filha. Conceição se afastou da porta, evitando o olhar de Marina. Quer um café? Quero respostas. Marina se sentou na pequena mesa da cozinha. Você conhece Eduardo Silva? Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Conceição parou de mexer no café e suspirou profundamente. Como você descobriu? Conceição? Marina se levantou da cadeira. Você sabia que ele estava vivo. Sabia que Rodrigo estava vivo e não me contou. Senta, Marina. A coisa é mais complicada do que você imagina. Então me explica. Me explica como meu marido morto aparece numa joalheria com outro nome, outro rosto, noivo de outra pessoa. Conceição serviu 2 xícaras de café com as mãos tremendo ligeiramente. O que você sabe sobre Dona Sebastião Moreira? Que ela é mãe do noivo do Eduardo e médica. Por quê? Ela não é só médica, Marina. Sebastião Moreira é uma das pessoas mais poderosas e perigosas do Rio de Janeiro. Conceição se sentou, olhando diretamente para Marina. Ela tem clínicas particulares, mas também outros negócios. Que tipo de outros negócios? Cirurgias clandestinas, mudança de identidade. Ela pega pessoas que precisam desaparecer. Criminosos, pessoas em programas de proteção à testemunha. Gente que deve dinheiro para pessoas perigosas e transforma elas em outras pessoas. Marina sentiu um calafrio subir pela espinha. E o que isso tem a ver com Rodrigo? Rodrigo não morreu no acidente. Marina, ele foi resgatado por pessoas de Sebastião. Estava em coma, muito ferido, sem documentos porque a carteira tinha sumido na batida. Conceição pausou. Quando ele acordou, não lembrava de nada. Trauma na cabeça. Mas por quê? Por que ela não entrou em contato comigo? Por que não me avisou que ele estava vivo? A expressão de Conceição se tornou ainda mais sombria. Porque ela tinha outros planos para ele. Marina se levantou e começou a andar de um lado para o outro na pequena cozinha. Que planos? Sebastião descobriu que Rodrigo era parecido fisicamente com alguém importante. Alguém que havia morrido e deixado uma herança milionária sem herdeiros diretos. Eduardo Silva. O verdadeiro Eduardo Silva morreu num acidente suspeito há 7 anos. Mais ou menos na mesma época que Rodrigo se acidentou. Conceição baixou a voz. Sebastião teve acesso ao corpo através dos contatos dela no IML. Estudou cada detalhe do rosto, da estrutura óssea. Você está dizendo que ela transformou Rodrigo no Eduardo Silva morto. Levou 2 anos de cirurgias, mudou o formato do nariz, da mandíbula, implantou próteses para alterar a estrutura do rosto. E junto com as cirurgias, ela foi implantando memórias falsas, usando drogas e terapias experimentais. Marina se sentou novamente, sentindo-se enjoada. Como você sabe de tudo isso? Conceição hesitou por um longo momento. Porque eu trabalho para ela há 3 anos. O quê? Marina saltou da cadeira. Conceição, o que você está dizendo? Calma, deixa eu explicar. Conceição estendeu as mãos. Quando você começou a trabalhar na joalheria, eu recebi uma ligação. Era gente de Sebastião. Eles sabiam que uma Marina Santos, viúva de Rodrigo Santos, havia começado a trabalhar lá.
Queriam que eu vigiasse você. Me vigiasse porque eles tinham medo de que você pudesse reconhecer o Eduardo. Mesmo com todas as mudanças, sempre existe o risco de alguém muito próximo perceber alguma coisa. Marina se sentiu traída de uma forma que nunca havia imaginado possível. Você foi paga para me espionar durante 2 anos. Marina, eu não queria. Eles me obrigaram. Como assim obrigaram? Conceição começou a chorar silenciosamente. Eles sequestraram meu neto, Marina, o Pedrinho. Ele tem 8 anos. Disseram que se eu não colaborasse, se eu contasse alguma coisa para você, eles iam machucá-lo. Marina se sentou novamente, desta vez com pena da amiga. Conceição, por que você nunca me contou? Como eu ia contar? Oi, Marina. Seu marido está vivo, mas foi transformado em outra pessoa por uma criminosa que sequestrou meu neto para me obrigar a te espionar. Conceição limpou as lágrimas. Além do mais, no começo eu achei que talvez fosse melhor assim. O Rodrigo que você conheceu não existe mais, Marina. Eduardo Silva não tem nenhuma lembrança da vida anterior. Para ele, sempre foi Eduardo, sempre foi rico, sempre foi noivo do Armando. Mas ontem ele esteve na loja. Você acha que eles sabem que eu o reconheci? Provavelmente Sebastião tem olhos e ouvidos em todo lugar. Conceição se levantou e foi até a janela, observando a rua. Marina, você precisa ter muito cuidado. Essa mulher é perigosa. Se ela achar que você pode atrapalhar os planos dela... Que planos, se ela já transformou Rodrigo em Eduardo Silva, já conseguiu a herança? Por que ainda se importa comigo? Porque Eduardo Silva não era só rico. Marina, ele era herdeiro de um império. Empresas, propriedades, investimentos no mundo todo. Sebastião controla tudo isso através do filho que ela criou. E Armando, o noivo, é só mais uma peça no jogo dela. Ele ama de verdade o Eduardo, mas não sabe de nada sobre os crimes da mãe. Marina processou todas as informações, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e determinação. Conceição, existe alguma forma de fazer Rodrigo lembrar? Alguma coisa que possa trazer as memórias de volta? Não sei, filha. As drogas que Sebastião usa são muito fortes, mas talvez se ele for exposto a coisas muito marcantes da vida anterior, como o quê? Música que vocês ouviam juntos, cheiros familiares, lugares onde foram felizes. Conceição se virou para Marina. Mas Marina, isso é muito perigoso. Se Sebastião descobrir que você está tentando despertar as memórias dele, ela vai fazer o quê? Me matar. Marina se levantou com determinação. Conceição, esse é meu marido, o pai da Isabela. Eu não vou simplesmente desistir dele. E se não der certo? E se ele realmente não conseguir lembrar? Marina olhou pela janela, vendo o movimento normal da rua, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida seguindo seu curso natural, enquanto sua própria vida havia se transformado num pesadelo surreal. Então, pelo menos, vou saber que tentei. Mas primeiro preciso proteger você e Isabela. Ela se virou para Conceição. Onde está seu neto? Não sei. Eles me levam para ver ele uma vez por mês, sempre em lugares diferentes, sempre vendada. Conceição, vamos tirá-lo de lá e vamos trazer Rodrigo de volta. Como? Marina sorriu pela primeira vez em 2 dias, mas era um sorriso determinado, quase feroz. Ainda não sei, mas vou descobrir um jeito. Marina chegou à joalheria 2 horas atrasada, mas com um plano começando a se formar em sua mente, Conceição havia concordado em ajudá-la. Mesmo sabendo dos riscos, elas tinham que ser extremamente cuidadosas. Uma jogada errada, e tanto o neto de Conceição quanto Isabela poderiam estar em perigo. Marina, que bom que chegou. Dona Carmen se aproximou com uma expressão aliviada. Temos uma situação um pouco delicada aqui. O que aconteceu? O Dreir Armando Moreira está aqui. Ele quer escolher uma joia especial para o noivo dele. O Eduardo Silva, Dona Carmen baixou a voz, é um cliente muito importante e ele especificamente pediu para ser atendido por você. O coração de Marina disparou. Armando Moreira estava ali, na loja. Querendo falar com ela, não podia ser coincidência. Onde ele está? Na sala VIP, esperando Marina. Ele parece um pouco tenso. Talvez seja só nervosismo de quem vai dar um presente caro.
Mas Marina respirou fundo e se dirigiu para a pequena sala reservada aos clientes especiais. Quando abriu a porta, encontrou um homem alto e moreno, elegantemente vestido, observando uma vitrine de relógios de luxo. Quando ele se virou, Marina foi atingida por uma onda de simpatia imediata. Armando tinha olhos gentis e um sorriso sincero. Dona Marina, sou Armando Moreira. Muito prazer. Doutor Moreira, o prazer é meu em que posso ajudá-lo. Armando hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Quero escolher algo muito especial para meu noivo. Eduardo e eu estamos juntos há 3 anos. E... Ele parou, estudando o rosto de Marina atentamente. Ontem ele chegou em casa um pouco perturbado. Disse que uma vendedora aqui na loja o havia confundido com outra pessoa. Marina sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve a expressão neutra. Isso pode acontecer. Às vezes as pessoas são muito parecidas. É verdade. Armando se aproximou ligeiramente, mas Eduardo ficou realmente incomodado. Disse que a senhora o chamou de Rodrigo e mencionou ser esposa dele. Doutor Moreira, se ofendi seu noivo de alguma forma, peço desculpas. Foi realmente um mal-entendido. Armando a observou por um longo momento, e Marina teve a impressão de que ele estava tentando ler algo em sua expressão. Dona Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro! A senhora já foi casada. A pergunta direta pegou Marina desprevenida. Sim, fui. Meu marido faleceu há alguns anos. Lamento muito. Armando pareceu genuinamente compadecido. E ele se chamava Rodrigo. Marina assentiu, não confiando na própria voz. Entendo por que a confusão aconteceu então. Armando se sentou numa das poltronas da sala VIP. Dona Marina, posso confiar na senhora? Como assim? O que vou contar agora é muito pessoal. E preciso saber se posso contar com sua discrição. Marina assentiu novamente, o coração batendo descompassado. Eduardo tem alguns problemas de memória. Ele sofreu um acidente grave há alguns anos e perdeu muitas lembranças da vida anterior. Armando falou devagar, como se cada palavra fosse cuidadosamente pesada. Minha mãe, que é médica, cuidou do tratamento dele. Desde então, às vezes ele fica confuso quando alguém menciona nomes ou situações do passado que ele não consegue lembrar. Deve ser muito difícil para ele. É, e também para mim. Armando suspirou. Eu amo Eduardo profundamente, mas às vezes tenho a sensação de que estou apaixonado por alguém que não conhece completamente a si mesmo. A sinceridade na voz de Armando tocou Marina de uma forma inesperada. Aquele homem realmente amava Eduardo Rodrigo e não fazia ideia da verdade por trás da situação. Doutor Moreira, posso perguntar, como vocês se conheceram? Na clínica da minha mãe, eu estava fazendo residência em cardiologia e ele era paciente dela. Armando sorriu com a lembrança. Foi amor à primeira vista. Eduardo estava se recuperando, ainda muito frágil, e havia algo nele, uma tristeza profunda que eu queria curar. Marina sentiu o peito apertar. Rodrigo sempre teve uma melancolia natural, uma sensibilidade que o fazia sofrer com a dor dos outros. E sua mãe, ela aprovava o relacionamento. A expressão de Armando mudou ligeiramente. Minha mãe é complicada. Ela sempre teve muito controle sobre minha vida. No começo se opôs ao relacionamento, mas depois acabou aceitando. Ele pausou. Na verdade, às vezes acho que ela gosta mais do Eduardo do que de mim. Como assim? Ela cuida dele como se fosse um filho. Acompanha o tratamento médico, gerencia parte dos negócios dele, até escolhe as roupas que ele usa às vezes. Armando riu sem alegria. Eduardo diz que ela é como uma segunda mãe para ele, mas eu às vezes sinto que é mais que isso. É como se ela o controlasse de alguma forma. Marina prestou atenção em cada palavra. Sebastião mantinha Rodrigo sob controle médico constante. Que tipo de tratamento médico? Medicamentos para a memória? Suplementos especiais? Terapias regulares? Armando se levantou e caminhou até a vitrine. Às vezes eu questiono se é realmente necessário tanto remédio, mas minha mãe sempre diz que é essencial para evitar episódios de confusão mental. E Eduardo? O que ele acha? Ele confia completamente na minha mãe. Diz que deve a vida a ela.
Armando se virou para Marina com uma expressão preocupada. Dona Marina, posso confessar uma coisa. Às vezes tenho a impressão de que Eduardo não é completamente ele mesmo quando está perto da minha mãe. É como se ele se transformasse numa versão mais submissa, mais controlada. Marina mal conseguia respirar. Armando estava descrevendo exatamente o que ela suspeitava. Rodrigo estava sendo mantido sob controle químico e psicológico. Dr. Moreira, o que o senhor sabe sobre a vida de Eduardo antes do acidente? Praticamente nada. Ele diz que não lembra de quase nada. E minha mãe sempre disse que é melhor não forçar as lembranças para não causar traumas. Armando suspirou. Mas às vezes eu o vejo olhando para o nada com uma expressão tão triste, como se estivesse sentindo falta de alguma coisa importante que não consegue lembrar. Como uma família. A pergunta escapou antes que Marina pudesse se controlar. Armando a olhou com atenção renovada. Por que pergunta isso? Marina hesitou. Depois decidiu arriscar. Porque ontem, quando o chamei de Rodrigo, por um momento vi um brilho de reconhecimento nos olhos dele, como se algo, muito no fundo, tivesse despertado. Armando se aproximou de Marina, o rosto tenso. A senhora realmente acredita que Eduardo pode ser seu marido? Eu não sei o que acreditar, Dr. Moreira. Só sei que quando olhei nos olhos dele, vi o homem que amei por 12 anos. Armando ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Se isso fosse verdade, se Eduardo fosse realmente seu marido, o que isso significaria? Significaria que alguém nos separou de propósito, que alguém fez ele esquecer que tinha uma família que o amava. Mas quem faria uma coisa dessas? Armando parecia genuinamente chocado com a possibilidade. Marina olhou diretamente nos olhos dele. Alguém que teria muito a ganhar controlando a vida e as decisões de Eduardo Silva. A implicação ficou suspensa no ar entre eles. Marina podia ver Armando processando a ideia, lutando contra a possibilidade de que sua própria mãe pudesse estar envolvida em algo tão sinistro. Dona Marina, se houvesse uma forma de testar essa teoria, a senhora estaria disposta. Que tipo de teste? Não sei ainda, mas talvez pudéssemos encontrar uma forma de expor Eduardo a lembranças da vida anterior para ver como ele reage. Armando pausou. Sem que minha mãe soubesse, é claro. Marina sentiu uma onda de esperança. Dr. Moreira, o senhor acredita em mim. Eu acredito que o homem que amo está escondendo uma dor profunda que nem ele mesmo entende. E se existe uma chance de curá-la? Armando estendeu a mão para Marina. Então sim, estou disposto a ajudar. Marina apertou a mão dele, sentindo que finalmente tinha um aliado na luta para recuperar Rodrigo. Mas temos que ser muito cuidadosos. Armando continuou. Se minha mãe descobrir o que estamos fazendo, eu sei. Acredite, eu sei exatamente o quão perigosa sua mãe pode ser. Armando a olhou com uma expressão questionadora, mas não perguntou como ela sabia disso. Então, sobre a joia, ele disse, voltando ao motivo oficial da visita. Acho que vou escolher algo simples, um relógio, talvez, algo que Eduardo possa usar sempre, como uma lembrança. Uma lembrança de quê? Armando sorriu tristemente. De que alguém o ama o suficiente para lutar pela verdade, mesmo quando essa verdade pode doer. Durante os dias seguintes, Marina e Armando desenvolveram um plano cuidadoso para testar suas suspeitas. Ele conseguiria criar oportunidades para encontros casuais entre Marina e Eduardo. Enquanto ela tentaria despertar memórias usando elementos específicos da vida que havia compartilhado com Rodrigo, a primeira oportunidade surgiu numa quinta-feira à tarde. Armando ligou para Marina na joalheria. Eduardo vai estar no Café Colombo em Copacabana às 5 horas. Consegui convencê-lo a me encontrar lá depois de uma reunião dele no bairro. A voz de Armando estava tensa. Ele não sabe que você vai estar lá. Marina sentiu o estômago revirar de nervosismo. E se ele me reconhecer e contar para sua mãe? É um risco que temos que correr. Mas Marina, descobri uma coisa importante. Ontem à noite, quando achei que ele estava dormindo, ouvi Eduardo cantarolando uma melodia. Era uma canção de ninar, muito suave e bonita. Quando perguntei onde havia aprendido, ele disse que não sabia, que às vezes a música simplesmente aparecia na cabeça dele. O coração de Marina quase parou. Armando, você lembra como era a melodia?
Mais ou menos por quê? Porque eu cantava uma canção de ninar específica para minha filha quando ela era pequena, a mesma que minha mãe cantava para mim, e que eu cantava para Rodrigo quando ele tinha dificuldade para dormir. Houve silêncio do outro lado da linha. Marina, você precisa cantar essa música para ele hoje, às 5 horas em ponto. Marina entrou no famoso Café Colombo, o ambiente elegante, com seus espelhos ornamentados e lustres de cristal. Estava movimentado com o público da tarde. Ela localizou Eduardo sentado numa mesa próxima à janela. Mexendo distraidamente no celular enquanto aguardava, Marina pediu um café no balcão e escolheu uma mesa 2 mesas atrás dele, onde podia observá-lo sem ser vista diretamente. Eduardo parecia inquieto, tamborilando os dedos na mesa com um ritmo que ela conhecia bem. Rodrigo fazia exatamente o mesmo movimento quando estava nervoso. Quando Armando chegou, 15 minutos depois, Marina viu Eduardo se levantar para cumprimentá-lo com um beijo. A cena ainda a machucava, mesmo sabendo que Rodrigo não tinha controle sobre a situação. Armando olhou discretamente na direção dela e fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Marina esperou mais alguns minutos. Depois se levantou e caminhou em direção ao banheiro, passando propositalmente perto da mesa dos dois. Quando estava quase ao lado deles, começou a cantarolar baixinho a canção de ninar. Dorme, meu amor, que a lua chegou para te embalar com sua luz, sonha com o vento que te carregou para o lugar onde a paz te conduz. Eduardo parou de falar abruptamente. Marina viu, pelo canto do olho, que ele havia virado a cabeça na direção dela. Uma expressão confusa no rosto. Eduardo, está tudo bem? Ela ouviu Armando perguntar. Essa música. Eduardo parecia desorientado. Onde eu já ouvi essa música? Marina continuou caminhando, fingindo não ter ouvido nada, mas seu coração estava disparado. Havia funcionado. Rodrigo estava lá, em algum lugar dentro de Eduardo Silva, no banheiro. Ela mandou uma mensagem para Armando. Funcionou? Ele reconheceu a música. A resposta veio rapidamente. Ele está muito agitado. Diz que tem uma dor de cabeça súbita. Vou levá-lo para casa. Marina voltou para sua mesa e fingiu tomar o café tranquilamente. Mas na verdade estava observando Eduardo e Armando se levantarem para sair. Eduardo parecia confuso, uma mão na testa, Armando o amparando pelo braço com preocupação genuína. Quando eles saíram, Marina esperou alguns minutos antes de ir embora, na rua. Ligou para Conceição. Conceição. Funcionou. Rodrigo reconheceu a canção de ninar. Marina, você tem que ter cuidado, se Sebastião souber. Ela vai saber de qualquer forma. Armando disse que Eduardo ficou com dor de cabeça depois de ouvir a música. Se ele toma remédios controlados por ela, ela vai perceber que alguma coisa mexeu com as memórias dele. E agora? Agora precisamos agir mais rápido. Antes que ela tenha tempo de aumentar a medicação ou fazer alguma coisa pior. Naquela noite, Marina estava preparando o jantar quando Isabela chegou da escola com uma expressão preocupada. Mãe, você viu as notícias hoje? Que notícias? Isabela ligou a televisão e mudou para um canal de notícias locais. O apresentador estava falando sobre um incêndio em uma clínica particular em Barra da Tijuca. A clínica Renovare, de propriedade da empresária Sebastiã Moreira, foi parcialmente destruída por um incêndio na madrugada de hoje. Segundo os bombeiros, o fogo atingiu principalmente o arquivo médico e o laboratório farmacêutico da clínica. Marina sentiu um calafrio. Que coincidência estranha. Mãe, você acha que tem a ver com a nossa investigação? Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era Armando. Marina, preciso encontrar com você urgentemente. Algo muito grave aconteceu. O incêndio na clínica. Você já soube, sim, é sobre isso. E sobre Eduardo. Ele passou a noite toda tendo pesadelos, gritando nomes que eu nunca ouvi antes. A voz de Armando estava desesperada. Marina, ele gritou. Isabela várias vezes durante a noite. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ele falou o nome da minha filha. Quem é Isabela? Minha filha, a filha que ele teve com Rodrigo. Houve silêncio do outro lado da linha. Marina, minha mãe deu medicação extra para Eduardo hoje de manhã. Disse que ele estava tendo uma recaída e precisava de doses mais fortes para estabilizar. Armando pausou.
mas eu consegui substituir parte da medicação por placebos, como: sou médico. Lembra? Tenho acesso a medicamentos. Substitui metade das cápsulas por vitaminas inofensivas. Armando respirou fundo. Marina, se estamos certos sobre tudo isso, se Eduardo realmente é seu marido, então minha mãe. Sua mãe destruiu uma família e criou uma identidade falsa para controlar uma herança milionária. E me usou como parte do plano. A amargura na voz de Armando era palpável. O filho gay da criminosa, apaixonado pelo homem que ela criou artificialmente. Armando, você não teve culpa de nada. Você foi manipulado tanto quanto nós. Mas agora eu sei a verdade e preciso ajudar você a trazer Rodrigo de volta. Como? Precisamos expor Eduardo a mais memórias. De forma mais intensa, se conseguirmos quebrar completamente o condicionamento que minha mãe implantou, Marina pensou rapidamente. Armando, você conseguiria levar Eduardo para algum lugar importante para ele e Rodrigo? Algum lugar onde eles foram felizes. Que tipo de lugar? A praia onde nos conhecemos? O restaurante onde ele me pediu em casamento? A maternidade onde Isabela nasceu? Marina fez uma pausa. Lugares que tenham significado emocional forte o suficiente para quebrar as barreiras mentais. Poderia funcionar. Mas Marina, se isso der errado, se minha mãe descobrir, Conceição me contou o que sua mãe é capaz de fazer. Eu sei os riscos. Então vamos tentar amanhã, é sexta-feira. Posso convencer Eduardo a passar o fim de semana fora com a desculpa de que precisamos de tempo sozinhos longe da minha mãe. E onde você pretende levá-lo? Você me dá os endereços dos lugares importantes. E eu crio uma rota que pareça casual. Um passeio romântico pelo Rio, visitando pontos turísticos. Marina concordou. Mas depois de desligar, ficou olhando para Isabela com uma mistura de esperança e terror. Mãe, vai dar certo, Isabela disse abraçando-a. Eu sinto que vai dar certo. E se não der, amor? E se perdermos ele de novo, desta vez para sempre? Mãe, você sempre me ensinou que amor de verdade vale qualquer risco. Isabela segurou o rosto da mãe com as duas mãos. Papai está perdido lá dentro, e você é a única pessoa no mundo que pode trazê-lo de volta. Marina abraçou a filha, sentindo uma determinação renovada. Amanhã seria o dia da verdade. Ou ela recuperaria Rodrigo, ou perderia qualquer chance de tê-lo de volta, do lado de fora. Sem que elas percebessem, um carro preto estava estacionado há várias horas, observando o prédio. Sebastião Moreira havia percebido que algo estava acontecendo, e não pretendia deixar ninguém estragar os planos pelos quais havia trabalhado durante anos. A guerra pelas memórias de Rodrigo Santos estava prestes a começar. Marina acordou na sexta-feira com uma sensação de presságio que não conseguia explicar. Durante a noite, havia sonhado com Rodrigo chamando seu nome de um lugar muito distante, como se estivesse preso atrás de um vidro grosso que ela não conseguia quebrar. Estava preparando o café da manhã quando Conceição apareceu na porta, com o rosto mais pálido que o normal. Marina, precisamos conversar agora. O que aconteceu? Ontem à noite recebi uma ligação. Conceição se sentou pesadamente na mesa da cozinha. Era agente de Sebastião. Eles sabem que você teve contato com Eduardo no café. Marina sentiu o sangue gelar. Como eles sabem? Sebastião tem pessoas vigiando Eduardo o tempo todo. Quando ele teve aquela reação à música, ela ficou desconfiada. Conceição pegou as mãos de Marina. Filha, ela mandou dizer que se você continuar tentando interferir na vida do Eduardo, vai ter consequências graves. Que tipo de consequências? Eles vão machucar o Pedrinho. E... Conceição hesitou. E podem fazer alguma coisa com a Isabela também. Marina se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Eles não podem tocar na minha filha. Marina, essa mulher é capaz de qualquer coisa. Ontem mesmo ela queimou os próprios arquivos médicos para esconder evidências do que fez com Rodrigo. Espera. Marina parou de andar pela cozinha. Você disse que ela queimou os arquivos? Sim, porque... Conceição, se ela destruiu as evidências, significa que está com medo. Medo de que alguém descubra a verdade. Marina se sentou novamente. Isso quer dizer que estamos no caminho certo. Ou que estamos mais perto do perigo do que imaginamos, naquele momento. O celular de Marina tocou. Era Armando. Marina, não vamos poder nos encontrar hoje.
Eduardo amanheceu muito mal, com febre alta e delírios. Minha mãe chamou uma ambulância e o levou para uma clínica particular. Que clínica? Uma nova, que ela abriu depois do incêndio. Disse que Eduardo precisa de cuidados especiais devido ao trauma de ontem. Marina entendeu imediatamente. Armando, ela vai aumentar a medicação, vai tentar apagar completamente qualquer memória que possa ter sido despertada. Eu sei. Por isso estou ligando, Marina. Consegui algumas informações importantes antes dele ser internado. Eduardo passou a noite toda falando dormindo e eu gravei tudo. O que ele disse, nomes, lugares, fragmentos de conversas. Ele mencionou um lugar chamado Praia da Joatinga várias vezes e falou sobre aliança pequena demais e primeira casa em Copacabana. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Rodrigo estava lutando para voltar à superfície, mesmo sob o efeito dos medicamentos. Armando, esses são lugares e momentos importantes da nossa vida juntos. A Praia da Joatinga foi onde nos conhecemos. A aliança foi um problema porque o dedo dele inchou no dia do casamento. E nossa primeira casa foi realmente em Copacabana. Então é verdade. Eduardo realmente é seu marido. Agora você acredita completamente. Marina, minha mãe acabou de me mandar uma mensagem dizendo que Eduardo vai ficar internado por tempo indeterminado e que eu não posso visitá-lo por alguns dias. A voz de Armando estava carregada de amargura. Pela primeira vez na vida, estou vendo minha mãe como ela realmente é. O que você vai fazer? Vou ajudar você a expor tudo isso, mas primeiro precisamos de provas concretas. Que tipo de provas? Documentos que mostrem a verdadeira identidade de Eduardo. Registros médicos que comprovem as cirurgias. Evidências da morte do verdadeiro Eduardo Silva. Armando pausou. E eu sei onde encontrar tudo isso. Onde? Minha mãe tem um escritório particular em casa, com um cofre onde guarda os documentos mais importantes. Nunca consegui abrir, mas sei a rotina dela. Às sextas-feiras, ela sempre vai ao spa à tarde e fica lá até a noite. Marina olhou para Conceição, que havia escutado toda a conversa. É muito arriscado, Armando. Marina, se não fizermos alguma coisa agora, vamos perder Eduardo para sempre. Quando ele sair dessa internação, vai estar tão medicado que nunca mais vai conseguir se lembrar de quem realmente é. Depois de desligar, Marina se virou para Conceição. Você conhece a casa de Sebastião. Já fui lá algumas vezes levar relatórios sobre você. Conceição suspirou. É uma mansão em Barra da Tijuca, com segurança particular. Mas você sabe como entrar. Marina, isso é loucura. Se ela nos pegar? Conceição, pense no seu neto. Pense na Isabela. Se conseguirmos expor Sebastião, todos estaremos livres dela. Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Existe uma entrada dos fundos que os funcionários usam. Eu tenho as chaves porque às vezes preciso buscar documentos quando ela não está. Então vamos fazer isso, hoje à tarde. E a Isabela, você vai deixar ela sozinha sabendo que Sebastião pode tentar alguma coisa. Marina pensou rapidamente. Vou pedir para ela ficar na escola até tarde, participando de alguma atividade. Pelo menos lá ela estará cercada de gente. O resto da manhã passou lentamente. Marina trabalhou na joalheria, mas sua mente estava completamente focada no plano da tarde. Às 2h, fingiu estar passando mal e saiu mais cedo. Conceição a estava esperando em casa, com uma sacola contendo ferramentas básicas e lanternas. Marina, ainda acho que deveríamos chamar a polícia. Com que evidências? Sebastião é uma empresária respeitada. Eduardo Silva é oficialmente quem ele diz ser. E nós duas somos só uma vendedora de joias e uma faxineira fazendo acusações que parecem loucura. E se descobrirmos alguma coisa, aí sim teremos evidências para levar às autoridades. A mansão de Sebastião ficava num condomínio fechado de luxo. Conceição conhecia o caminho e sabia os horários dos guardas de segurança. Elas entraram pelos fundos, usando a chave que Conceição tinha, e se dirigiram diretamente para o escritório particular no 2º andar. O ambiente era intimidante. Paredes cobertas de diplomas médicos, prêmios empresariais e fotografias de Sebastião com políticos e celebridades. Atrás da mesa imponente, havia um cofre embutido na parede. Conceição, você tem ideia de qual pode ser a combinação? Não, mas...
Conceição olhou ao redor e reparou em alguns papéis na mesa. Olha aqui, Marina. São documentos sobre Eduardo. Marina se aproximou e examinou os papéis. Eram relatórios médicos detalhando o progresso do tratamento de Eduardo Silva. Mas o que mais chamou a atenção foram as anotações manuscritas de Sebastião. Conceição, olha isso. Paciente apresenta resistência crescente ao condicionamento. Memórias da vida anterior começando a emergir. Necessário aumentar dosagem e considerar isolamento total. E aqui embaixo, Conceição apontou para outro trecho. Eliminar possíveis gatilhos de memória, incluindo o contato com MS. Solução permanente pode ser necessária. Marina sentiu um calafrio. MS, sou eu. Ela está planejando me eliminar. Elas continuaram procurando e encontraram uma pasta etiquetada como Projeto Eduardo Silva, fase final. Dentro, havia documentos que confirmaram todas as suspeitas, certidão de óbito do verdadeiro Eduardo Silva, relatórios das cirurgias plásticas realizadas em Rodrigo e um testamento forjado que deixava toda a herança Silva para o herdeiro legítimo encontrado. Ou seja, o falso Eduardo. Marina, aqui tem fotos do antes e depois das cirurgias. Conceição estava pálida. É realmente Rodrigo. Dá para reconhecer, mesmo com todas as mudanças. E isso aqui? Marina pegou outro documento. É um plano detalhado sobre como manter o controle sobre Eduardo através de Armando. Ela usou o próprio filho como ferramenta de manipulação. De repente, ouviram o som de um carro chegando na garagem. Marina, ela voltou. Não era para estar aqui até a noite. Elas rapidamente fotografaram todos os documentos importantes com o celular de Marina. Guardaram tudo no lugar e correram para a saída dos fundos. Conseguiram sair da mansão segundos antes de Sebastião entrar pela porta principal. Conceição, temos as provas. Agora podemos ir à polícia. Espera, Marina. Olha quem está chegando com ela. Da janela dos fundos. Elas viram Sebastião entrando na casa acompanhada de 2 homens grandes e intimidadores, e de Eduardo Silva numa cadeira de rodas, visivelmente sedado. Eles trouxeram Eduardo para casa. Isso não estava no plano. Marina viu Rodrigo sendo carregado para dentro da casa, inconsciente e vulnerável, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Conceição, não vamos à polícia ainda. Primeiro, vamos salvar Eduardo. Marina, isso é suicídio. Talvez, mas eu não vou abandonar meu marido nas mãos dessa mulher. Não de novo. Enquanto se afastavam da mansão, Marina já estava planejando o resgate mais importante de sua vida. Sebastião Moreira havia subestimado o poder do amor de uma mulher lutando por sua família. Essa seria sua ruína. Marina passou o fim de semana planejando meticulosamente cada detalhe do que faria na segunda-feira. As evidências que ela e Conceição haviam conseguido na mansão de Sebastião estavam guardadas em 3 lugares diferentes. Uma cópia com ela, outra com Conceição e a terceira enviada por e-mail para si mesma. Mas primeiro, ela precisava tirar Rodrigo das mãos de Sebastião. Armando havia ligado no domingo, desesperado. Eduardo estava de volta à mansão, mas completamente sedado e sob vigilância constante. Sebastião havia contratado enfermeiros particulares que se revezavam 24 horas cuidando dele. Marina, minha mãe disse que Eduardo teve uma recaída grave e que pode precisar ser internado permanentemente numa clínica psiquiátrica. A voz de Armando estava quebrada. Ela não me deixa nem chegar perto dele. Armando, você precisa confiar em mim. Vou tirar Eduardo de lá, mas preciso da sua ajuda. Como? Sua mãe tem eventos sociais regulares na mansão. Sim. Quase toda segunda-feira ela recebe empresários e políticos para jantar. Por quê? Porque numa festa, com muitas pessoas, será mais fácil criar uma distração. Na segunda-feira à tarde, Marina executou a primeira parte do plano. Ela ligou para vários veículos de imprensa, enviando anonimamente as fotos dos documentos que havia conseguido na mansão. Não esperava que as matérias fossem publicadas imediatamente, mas sabia que os jornalistas começariam a investigar. Depois, vestiu seu melhor vestido, um azul marinho simples, mas elegante, e se dirigiu para a Barra da Tijuca. Conceição havia conseguido a lista de convidados do jantar através de uma funcionária da mansão. Marina não estava na lista, mas isso fazia parte do plano. Às 8 da noite,
Chegou à mansão de Sebastião no exato momento em que os primeiros convidados estavam chegando. O local estava iluminado com luzes douradas. Música clássica tocava suavemente e garçons circulavam com bandejas de champanhe. Marina se misturou aos convidados, fingindo conhecer alguns rostos familiares da sociedade carioca. Sua experiência trabalhando na joalheria a havia ensinado a conversar com pessoas ricas e influentes sem parecer deslocada. Marina! A voz de Armando a fez se virar. Ele estava elegante num smoking preto, mas parecia nervoso. O que você está fazendo aqui? Vim buscar meu marido. Marina, isso é loucura. Minha mãe vai. Onde está Eduardo? Armando hesitou. Depois indicou discretamente uma escada lateral. No quarto dele, no segundo andar. Mas Marina, tem 2 enfermeiros com ele e... confie em mim. Marina se dirigiu para o local que Armando havia indicado. Subindo a escada nos momentos em que a atenção dos convidados estava focada nos discursos que começaram a acontecer no salão principal, no segundo andar, encontrou o quarto onde Eduardo estava. Através da porta entreaberta, podia ver 2 homens de branco sentados em poltronas, um lendo jornal e outro mexendo no celular, na cama. Eduardo estava deitado, aparentemente dormindo, conectado a um soro. Marina esperou até ouvir aplausos vindos do andar de baixo, sinal de que algum discurso havia terminado e a atenção estava focada na festa. Então, bateu na porta. Desculpem, sou da administração da festa. A dona Sebastião pediu para avisar que vocês podem descer para jantar. Ela vai ficar de olho no paciente por alguns minutos. Os enfermeiros se entreolharam. Mas a ordem foi para não deixar ele sozinho. É só por meia hora. A dona Sebastião está esperando vocês lá embaixo. Depois de hesitarem um pouco mais, os 2 enfermeiros saíram. Marina entrou no quarto e trancou a porta atrás de si. Eduardo estava pálido, respirando devagar, claramente sob efeito de sedativos pesados. Mesmo assim, seu rosto mantinha aqueles traços que ela havia reconhecido: a curvatura dos lábios, a forma das sobrancelhas e principalmente os olhos, agora fechados. Rodrigo, ela sussurrou, se aproximando da cama. Rodrigo, sou eu, a Marina. Ela desconectou cuidadosamente o soro e começou a balançar gentilmente o ombro dele. Rodrigo, você precisa acordar. Sua família está aqui. Eduardo gemeu baixinho e abriu os olhos lentamente. Por um momento, olhou para Marina sem reconhecê-la. Mas então, algo mudou em sua expressão. Marina, a voz saiu rouca, confusa. Você está aqui de verdade. O coração de Marina disparou. Ele havia dito seu nome. Reconheceu-a. Sim, amor, estou aqui. Vim te buscar. Eu tenho sonhado com você. Com uma menina também. Uma menina que me chama de papai. Eduardo tentou se sentar, mas estava muito fraco. Marina, o que está acontecendo comigo? Por que não consigo lembrar de coisas importantes? Rodrigo, você foi sequestrado há 7 anos. Uma mulher chamada Sebastião mudou seu rosto e implantou memórias falsas na sua mente. Você não é Eduardo Silva. Você é Rodrigo Santos, meu marido. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Eduardo. Rodrigo. A menina, como ela se chama. Isabela, nossa filha Isabela. Isabela. Ele repetiu o nome como se estivesse provando um sabor há muito esquecido. Ela gosta de música. Sim, amor. Você costumava cantar para ela quando era pequena. A canção Dorme, meu amor, que a lua chegou. Eduardo começou a cantarolar com a voz fraca. Marina se ajoelhou ao lado da cama e cantou junto com ele. Dorme, meu amor, que a lua chegou para te embalar com sua luz sonha, com o vento que te carregou para o lugar onde a paz te conduz. Conforme cantavam juntos, Eduardo ia ficando mais alerta, mais presente. As memórias estavam voltando como fragmentos de um sonho se tornando real. Marina, eu lembro de você grávida. Lembro de segurar sua mão no hospital quando Isabela nasceu. As lágrimas agora corriam livremente. Como pude esquecer? Como pude esquecer minha própria família? Porque fizeram você esquecer. Mas agora você está lembrando. E vamos sair daqui juntos. Naquele momento, ouviram passos rápidos no corredor. A porta se abriu bruscamente e Sebastião entrou,
seguida pelos 2 enfermeiros e 2 seguranças. Eu sabia que você não tinha desistido, Sebastião disse, com uma voz fria como gelo. Marina Santos. A viúva inconformada. Dra Sebastião, Eduardo disse, sua voz ficando mais firme. O que você fez comigo? Eduardo, querido, você está confuso por causa da medicação. Esta mulher é uma perturbada que pensa que você é o marido morto dela. Não. Eduardo se esforçou para se sentar. Eu lembro agora. Meu nome é Rodrigo Santos. Sou casado com Marina e tenho uma filha chamada Isabela. A expressão de Sebastião se tornou perigosa. Vocês 2 destruíram anos de trabalho. Sabem o que isso significa? Significa que você vai ser presa por sequestro, falsificação de documentos e fraude, Marina disse mostrando o celular. Tenho todas as evidências dos seus crimes e já enviei cópias para a imprensa e para a polícia. Marina, Armando apareceu na porta. Ofegante. Os jornalistas estão chegando, tem vans da TV na porta. Sebastião olhou para o filho com uma mistura de raiva e decepção. Armando, você a ajudou. Mãe, você destruiu a vida dessa família. Fez eu me apaixonar por um homem que você criou artificialmente. Como pude ser tão cego? Eu fiz tudo por você, para garantir nosso futuro. Não. Armando se aproximou de Eduardo, da Rodrigo, que estava conseguindo se levantar com a ajuda de Marina. Você fez tudo por ganância e poder. Sebastião fez um sinal para os seguranças. Mas naquele momento, sirenes de polícia começaram a soar do lado de fora da mansão. Dona Sebastião Moreira. A voz de um policial ecoou através de um megafone. Você está cercada. Saia com as mãos para o alto. Como eles chegaram tão rápido? Sebastião perguntou, desesperada. Porque eu não vim sozinha. Marina sorriu. Conceição está lá embaixo, com as evidências originais, esperando a polícia que ela mesma chamou. Sebastião olhou ao redor, percebendo que estava encurralada. Seus seguranças já haviam largado as armas ao ouvir as sirenes se aproximando. Eduardo, ela disse, fazendo uma última tentativa. Você não pode simplesmente esquecer os últimos anos. Você construiu um império, tem responsabilidades. Meu nome é Rodrigo. Ele disse firmemente, apoiado em Marina. E a única responsabilidade que importa é com minha família verdadeira. Quando a polícia invadiu o quarto, Sebastião estava sentada na poltrona, derrotada, enquanto Marina abraçava Rodrigo e Armando chorava silenciosamente. Finalmente entendendo a extensão da manipulação de que foi vítima, a noite de revelações havia terminado, mas a jornada de volta à vida verdadeira estava apenas começando. Os dias seguintes passaram como um furacão. Sebastião foi presa em flagrante, e as evidências que Marina havia coletado desencadearam uma investigação federal que revelou uma rede criminosa muito maior do que qualquer um imaginava. A história ganhou manchetes nacionais. Empresária transforma homem em identidade falsa para roubar herança milionária. Rodrigo estava internado no hospital sírio-libanês, sendo acompanhado por uma equipe médica especializada em reverter os efeitos dos medicamentos que havia tomado por anos. Marina não saía do lado dele, e Isabela faltava às aulas para ficar com o pai que estava redescobrindo. Mãe, ele lembra do meu primeiro dia de escola? Isabela perguntou, enquanto observava Rodrigo dormindo pacificamente numa cama de hospital. Ele está lembrando aos poucos, amor. Ontem ele me contou sobre o dia que você nasceu, sobre como ficou nervoso na sala de espera e derrubou 3 xícaras de café. Isabela riu baixinho. E sobre o Armando. Ele está bem. Marina olhou pela janela do hospital. Armando havia visitado Rodrigo todos os dias desde a prisão da mãe, lidando com a culpa e a dor de descobrir que o amor de sua vida era um homem que nem existia realmente. Ele está sofrendo muito, perdeu a mãe, perdeu o Eduardo que amava, e agora precisa aceitar que Rodrigo tem uma família verdadeira. Isso deve ser muito difícil para ele. É, mas Armando é uma boa pessoa. Isa, ele nos ajudou quando podia ter escolhido proteger a mãe. Naquele momento, Rodrigo abriu os olhos. Os médicos haviam dito que os episódios de despertar estavam ficando mais longos e mais lúcidos a cada dia. Marina! Ele estendeu a mão para ela. Quanto tempo dormi? Algumas horas. Como você está se sentindo? Melhor. As memórias estão ficando mais claras. Rodrigo olhou para Isabela e sorriu. Oi, filha.
Oi, papai. Isabela se aproximou da cama, ainda um pouco tímida. Para ela, aquele era o pai que havia perdido aos 7 anos. Mas agora era uma adolescente de 14. Isabela, você cresceu tanto. Parece que foi ontem que você era uma menininha que pedia para eu contar histórias antes de dormir. Eu me lembro disso. Você sempre inventava histórias sobre princesas corajosas que salvavam reinos inteiros. Rodrigo riu. O primeiro riso genuíno que Marina ouvia dele desde o reencontro. E você sempre pedia para a princesa ter cabelos cacheados como os seus. Papai? Isabela hesitou. Você vai conseguir voltar a ser como era antes. Rodrigo segurou a mão da filha com cuidado. Isa, eu não sei se vou conseguir ser exatamente como era antes. Muita coisa aconteceu. E meu rosto é diferente agora. Mas o que importa, o que nunca mudou, é o amor que sinto por você e por sua mãe. Lágrimas correram pelo rosto de Isabela. Eu pensei que você tinha morrido, papai, todos esses anos. Eu sonhava que você voltaria. E eu voltei, filha. Demorei, mas voltei. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Armando, segurando um buquê de flores brancas. Desculpem incomodar, ele disse, claramente desconfortável. Posso entrar. Marina e Isabela se entreolharam. Rodrigo assentiu. Claro, Armando, entre. Armando se aproximou da cama, visivelmente lutando com as emoções. Rodrigo, eu não sei nem como começar a me desculpar. Armando, você não tem nada para se desculpar. Você foi manipulado tanto quanto eu. Mas eu deveria ter percebido. Deveria ter questionado mais. Armando colocou as flores numa mesa próxima. Eu realmente acreditei que amava Eduardo Silva, mas agora entendo que estava apaixonado por uma ilusão que minha mãe criou. O que você sentiu era real. Armando, o carinho, o cuidado, tudo isso era verdadeiro, mesmo que a situação fosse falsa. Armando se sentou numa cadeira, parecendo exausto. A promotoria me ofereceu imunidade em troca de testemunho contra minha mãe. Vou contar tudo o que sei sobre as atividades dela. É a coisa certa a fazer, Marina disse gentilmente. Marina, eu quero que vocês saibam. Durante esses 3 anos, eu realmente tentei cuidar bem dele. Pode não ter sido o amor que ele precisava, mas era o melhor que eu podia oferecer na situação. Eu sei, Armando, e sou grata por isso. Armando se levantou para sair, mas Rodrigo o chamou. Armando, espere. Sim, obrigado por ter cuidado de mim quando eu não sabia quem era. Por ter me ajudado a reencontrar minha família. Você é um homem bom que foi usado por uma pessoa má. Armando acenou com a cabeça, incapaz de falar, e saiu do quarto. Papai, Isabela disse depois que Armando foi embora. Você sente pena dele. Sinto, filha. Ele perdeu a mãe e o homem que amava no mesmo dia, mesmo que tudo tenha sido baseado numa mentira. A dor dele é real. 3 dias depois, Rodrigo recebeu alta médica. Os médicos disseram que ele havia recuperado cerca de 80% das suas memórias originais e que o restante provavelmente voltaria com o tempo e o convívio familiar. Conceição estava esperando na porta do hospital, com o neto Pedrinho ao lado. O menino havia sido encontrado numa casa de família adotiva falsa mantida por Sebastián e estava sendo cuidado por um psicólogo infantil para superar o trauma. Rodrigo! Conceição correu para abraçá-lo. Que bom te ver de pé. Conceição, como posso agradecer tudo que você fez por Marina e Isabela todos esses anos? Não precisa agradecer nada, só me alegro que a família esteja reunida de novo. Pedrinho, tímido, se escondeu atrás da avó. Rodrigo se ajoelhou na altura do menino. Oi, Pedrinho, sou o Rodrigo, pai da Isabela. Sua avó me contou que você é muito corajoso. O menino sorriu timidamente. Você é aquele que estava perdido. E a tia Marina encontrou. Isso mesmo. E agora estamos todos em casa de novo. Quando chegaram ao apartamento em Copacabana, Rodrigo parou na porta, observando o ambiente que havia sido seu lar. É menor do que eu lembrava, ele disse sorrindo. É o mesmo apartamento, amor. Você que se acostumou com mansões. Marina brincou. Não, Marina, isso aqui é perfeito. É onde nós fomos felizes. Naquela noite. Depois que Isabela foi dormir, Marina e Rodrigo se sentaram no sofá da sala, olhando as fotos antigas que Isabela havia espalhado pela mesinha de centro.
Marina, eu preciso te dizer uma coisa importante. O que é? Eu sei que meu rosto mudou. Sei que não sou mais o homem que você se casou fisicamente se você quiser. Ele hesitou. Se você não conseguir se acostumar com essas mudanças, eu entenderia. Marina pegou o rosto dele entre as mãos. Rodrigo Santos, você acha que eu me apaixonei pelo seu nariz ou pela sua mandíbula? Não, mas eu me apaixonei pelos seus olhos, que continuam iguais, pela sua gentileza, que nenhuma cirurgia pode mudar, pelo seu coração, que é exatamente o mesmo que conheci 15 anos atrás. Ela beijou os lábios dele suavemente. Você é meu marido, com qualquer rosto. E o Eduardo Silva, o dinheiro, as empresas, tudo isso vai ter que ser devolvido aos verdadeiros herdeiros. E você se importa? Rodrigo olhou ao redor do apartamento simples. Viu Isabela dormindo no quarto ao lado e Marina em seus braços. Não, eu tenho tudo que sempre quis bem aqui. Marina se aconchegou no peito dele, ouvindo o coração bater no mesmo ritmo que ela guardava na memória há 7 anos. Rodrigo. Bem-vindo em casa, do lado de fora. A cidade do Rio continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele pequeno apartamento, uma família havia finalmente se reencontrado. As cicatrizes permaneceriam, as memórias perdidas talvez nunca voltassem completamente. Mas o amor verdadeiro havia vencido a maior conspiração que qualquer um deles poderia imaginar. Sebastião Moreira estava numa cela, pagando pelos crimes que cometeu. Armando tentava reconstruir sua vida longe das sombras da mãe, e Conceição dormia tranquila pela primeira vez em anos, com o neto seguro em casa. Mas a história de Marina e Rodrigo ainda não havia terminado. 3 anos depois, o sol da manhã entrava pelas janelas da pequena joalheria Memórias de Cristal. Iluminando as peças artesanais dispostas com carinho nas vitrines, Marina ajustava um colar de pérolas de água doce que havia terminado na véspera, quando ouviu o sino da porta tocar. Bom dia, amor. Rodrigo entrou carregando 2 xícaras de café e um sorriso que nunca deixava de acelerar o coração dela. Bom dia, como foi a reunião com o fornecedor de pedras? Excelente, conseguimos um preço melhor para os quartzos rosa, e ele tem algumas águas marinhas lindas que chegaram ontem. Rodrigo se aproximou e beijou a testa de Marina. E você? Já terminou a encomenda da dona Eulália? Marina mostrou um conjunto de brincos e colar em prata com pequenos cristais azuis. O que você acha? Perfeito, ela vai ficar encantada. Rodrigo pegou uma das peças e a observou contra a luz. Sabe, às vezes ainda me impressiono com seu talento. Quem diria que minha esposa se tornaria uma das joalheiras mais procuradas da região? Marina riu. Quem diria que meu marido se tornaria um empresário tão bem-sucedido no interior? Lembra quando você tinha medo de que não conseguiria recomeçar sem as memórias da vida empresarial do Eduardo? Acontece que as habilidades verdadeiras estavam aqui. Ele bateu no peito. Não nas memórias implantadas. O que Sebastião fez comigo foi me dar conhecimento técnico, mas a intuição para negócios, essa sempre foi minha. A pequena cidade de Petrópolis havia se tornado o lar perfeito para a família, longe do caos do Rio, mas perto o suficiente para Isabela não se sentir isolada. Eles haviam construído uma vida tranquila e próspera. A joalheria artesanal havia começado pequena, mas a qualidade das peças de Marina e a habilidade empresarial de Rodrigo transformaram o negócio num sucesso local. Mãe, pai. Isabela entrou pela porta dos fundos, ainda vestindo o uniforme do colégio, aos 17 anos. Ela havia se tornado uma jovem linda e determinada, com os olhos expressivos da mãe e a gentileza do pai. Adivinha quem está aqui na cidade? Quem? Marina perguntou, organizando algumas ferramentas na bancada de trabalho. O Armando. Ele veio visitar a gente. Marina e Rodrigo se entreolharam nos últimos 3 anos. Armando havia visitado esporadicamente, sempre mantendo uma distância respeitosa, mas claramente lutando para encontrar seu lugar no mundo depois de toda a destruição que a descoberta sobre a mãe havia causado em sua vida. Onde ele está? Rodrigo perguntou. Na pousada do centro. Ele disse que não queria incomodar, mas que gostaria de conversar com vocês se possível. Claro que é possível, Marina disse imediatamente. Vamos chamá-lo para jantar em casa hoje. Mãe, tem mais uma coisa. Isabela sorriu misteriosamente. Ele não está sozinho. Como assim?
Ele está com um rapaz. Se apresentaram como namorados. Marina sentiu uma onda de alegria. Armando merecia encontrar alguém que o amasse de verdade, sem as complicações e mentiras que haviam marcado sua relação com Eduardo Silva. Que maravilha! Então vamos jantar os 5 hoje, naquela noite. A pequena casa que haviam comprado em Petrópolis estava cheia de risadas e conversas animadas. Armando havia chegado acompanhado de Felipe, um professor de literatura 10 anos mais novo, com olhos gentis e um sorriso caloroso que iluminava o rosto sempre que olhava para Armando. Felipe, como vocês se conheceram? Isabela perguntou enquanto todos se serviam da lasanha que Marina havia preparado. Na verdade, foi numa terapia de grupo. Felipe respondeu naturalmente. Eu estava lidando com a perda dos meus pais num acidente. E Armando estava. Bem, vocês sabem a situação dele. E foi amor à primeira vista. Isabela insistiu, com a curiosidade típica dos 17 anos. Armando e Felipe riram juntos. Não exatamente. Armando disse. Levou alguns meses para eu aceitar que podia amar alguém de verdade novamente, sem toda a bagagem do passado. Mas valeu a pena esperar. Felipe completou, pegando a mão de Armando. Rodrigo observou a interação com um sorriso. Armando, fico feliz em ver você assim. Você merece ser feliz. Obrigado, Rodrigo. E obrigado por nunca ter me culpado pelo que aconteceu. Armando, você foi vítima tanto quanto nós, na verdade. Talvez tenha sofrido ainda mais, porque perdeu a mãe e descobriu que toda a sua vida havia sido construída em cima de mentiras. É verdade, Marina adicionou. Mas olha só onde você chegou. É médico cardiologista respeitado, tem um relacionamento saudável e está ajudando outros pacientes que passaram por traumas similares. Falando nisso, Felipe se animou. Armando me contou que vocês vão renovar os votos de casamento. Sim. Isabela se empolgou. No mês que vem, vai ser aqui mesmo em Petrópolis, numa cerimônia pequena, só para a família e amigos próximos. E vocês estão convidados, claro, Marina disse. Seria uma honra ter vocês conosco, depois do jantar. Enquanto Isabela mostrava a cidade para Felipe, Marina, Rodrigo e Armando ficaram na varanda, observando as estrelas. Armando, Marina disse, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você ainda sente alguma coisa pelo Eduardo? Pelo homem que você amou durante 3 anos? Armando pensou por um longo momento. É uma pergunta complexa. Eu aprendi na terapia que é possível amar uma pessoa que, de certa forma, nunca existiu realmente. Eduardo Silva era uma criação da minha mãe, mas os sentimentos que eu tinha eram reais. Ele olhou para Rodrigo. Quando vejo você agora, Rodrigo, como você realmente é. Marido, pai, empresário. Percebo que Eduardo era só uma sombra distorcida disso. Eu me apaixonei pela sombra. Mas agora posso admirar a pessoa real. E isso não te machuca? Rodrigo perguntou gentilmente. Não mais. Aprendi que você pode amar alguém e ao mesmo tempo aceitar que essa pessoa pertence a outra vida, a outra família. O amor que sinto pelo Felipe é completamente diferente. É baseado na verdade, na honestidade, na nossa história real juntos. Marina se levantou e abraçou Armando. Você é uma pessoa incrível, sabia? Depois de tudo que passou, ainda consegue amar, confiar, construir relacionamentos saudáveis. Aprendi com vocês, vendo como vocês reconstruíram a vida depois de tanto sofrimento, como mantiveram a família unida mesmo com todas as mudanças. Vocês me inspiraram a não desistir da possibilidade de ser feliz. No dia da renovação dos votos. 1 mês depois, a pequena igreja de Petrópolis estava decorada com flores locais e velas. Conceição estava na primeira fileira, com Pedrinho ao lado, agora com 11 anos, e completamente recuperado do trauma do sequestro. Armando e Felipe estavam presentes, assim como alguns vizinhos e amigos que haviam se tornado família. Isabela, linda num vestido azul claro, foi a madrinha da mãe, quando Marina entrou na igreja. Rodrigo sentiu o mesmo arrepio que havia sentido no primeiro casamento, 15 anos antes. Ela usava um vestido simples de seda branca, mas o que realmente a fazia brilhar era a felicidade no rosto. Rodrigo Santos, o padre começou.
Você aceita Marina Santos novamente como sua esposa, prometendo amá-la e respeitá-la em todos os momentos da vida. Aceito, Rodrigo respondeu, sua voz firme e emocionada. E você, Marina Santos, aceita Rodrigo Santos novamente como seu marido, prometendo amá-lo e respeitá-lo em todos os momentos da vida. Aceito, Marina disse, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. As alianças, o padre pediu. Isabela se aproximou, carregando uma pequena almofada. Nela estavam 2 alianças que Marina havia criado especialmente para aquele momento. Eram feitas de ouro branco simples, mas por dentro continham uma gravação da canção de ninar que havia trazido Rodrigo de volta para casa. Quando Rodrigo colocou a aliança no dedo de Marina, ela sussurrou: "Para sempre dessa vez." "Para sempre", ele concordou, colocando a própria aliança. A festa foi pequena, mas calorosa, realizada no quintal da casa deles, enquanto os convidados conversavam e riam. Marina e Rodrigo se afastaram por um momento, caminhando de mãos dadas pelo pequeno jardim que haviam plantado juntos. "Marina", Rodrigo parou e se virou para ela. "Tem uma coisa que nunca te disse. O que, durante todos aqueles anos como Eduardo Silva, mesmo sem lembrar conscientemente de você e da Isabela, eu sempre senti que faltava alguma coisa. Era como uma dor constante no peito, uma saudade de algo que eu não sabia o que era." Ele tocou o rosto dela suavemente. "Agora sei que era saudade de casa, saudade de vocês. E agora estou completo. Temos nossa vida, nossa família, nosso negócio, e temos nossa história, toda ela, incluindo os anos difíceis." Marina olhou para a festa, vendo Isabela conversando animadamente com Felipe sobre literatura, Conceição ajudando a servir o bolo, Armando rindo de algo que Pedrinho havia dito. "Rodrigo, sim, acho que nossa história ainda está só começando." Ele a beijou suavemente, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu de Petrópolis. Na joalheria Memórias de Cristal, as peças que haviam criado juntos brilhavam silenciosamente, cada uma contando uma história de amor, perda, reencontro e recomeço. Algumas histórias de amor sobrevivem a qualquer tempestade. A deles havia sobrevivido até mesmo ao esquecimento.